João comprou um barraco abandonado para fugir da dor de perder sua esposa. Até que encontrou uma jovem sem teto com 2 bebês nos braços, escondida lá dentro. Você consegue imaginar um homem destruído pela viuvez, descobrindo uma mãe desesperada, vivendo no lugar que seria seu refúgio? Parece improvável, mas essa história aconteceu no interior do Brasil há mais de 100 anos. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te emocionar de um jeito que você nunca imaginou. É uma reviravolta que mexe com o coração. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. A história que vou contar aconteceu em 1847, na pequena vila de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Era uma época em que o Brasil ainda vivia sob o Império, e as fazendas espalhadas pelo interior eram o coração da economia local. A vida era dura, o trabalho pesado, e as famílias se formavam cedo para garantir a sobrevivência. Mas nem todas as histórias seguiam o roteiro esperado. Algumas se desviavam do caminho, e era justamente nesses desvios que aconteciam os encontros mais improváveis. João Martins tinha 42 anos quando sua vida desmoronou completamente. Ele era um homem conhecido na região, um fazendeiro respeitado que havia construído sua propriedade com as próprias mãos. Alto, de ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho na terra, João tinha o rosto marcado pelo sol e pelos anos de labor. Seus olhos castanhos, que antes brilhavam com determinação, agora carregavam um peso que nenhuma palavra conseguia descrever. Helena, sua esposa, havia sido a luz da sua vida. Eles se casaram quando João tinha apenas 23 anos e ela 19. Durante quase 2 décadas, construíram juntos uma vida de trabalho, respeito e companheirismo. Não tinham filhos, algo que sempre pesou no coração de Helena, mas que ela aceitava com resignação, dizendo que Deus tinha seus planos. João nunca reclamou. Para ele, ter Helena ao seu lado era tudo o que precisava. Mas a febre amarela não pede licença para entrar nas casas. Não escolhe entre ricos ou pobres, justos ou injustos. Em setembro de 1846, a doença varreu a região como uma praga silenciosa. Helena foi uma das vítimas. Em apenas 10 dias, João viu a mulher que amava definhar na cama, queimando em febre, delirando, até que uma manhã ela simplesmente não acordou mais. O enterro foi simples, como Helena teria desejado. O padre Silvério conduziu a cerimônia na pequena capela da vila e os vizinhos compareceram para prestar suas condolências. Mas João mal conseguia ouvir as palavras de consolo. Parecia que uma parte dele havia sido arrancada e enterrada junto com Helena naquele caixão de madeira simples. Nos meses seguintes, João tentou manter a rotina. Acordava antes do sol, trabalhava na lavoura, cuidava dos animais, voltava para casa ao anoitecer. Mas a fazenda, que antes era um lar cheio de vida, agora parecia um mausoléu vazio. Cada cômodo guardava lembranças de Helena: a cozinha, onde ela preparava os pães, o jardim onde cultivava suas ervas, a cadeira de balanço na varanda onde ela costurava ao fim da tarde. Era demais para um homem suportar sozinho. João começou a evitar a casa. Passava mais tempo no campo, às vezes dormindo no celeiro, outras vezes simplesmente vagando pela propriedade até o corpo desistir de tanto cansaço. Os empregados começaram a sussurrar preocupados. O patrão não estava bem. Alguns diziam que ele havia enlouquecido de dor. Outros, mais compassivos, apenas balançavam a cabeça e diziam que o tempo curaria. Mas João sabia que o tempo não curaria nada enquanto ele permanecesse naquele lugar. Foi assim que, em março de 1847, 6 meses após a morte de Helena, João tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele vendeu quase metade da fazenda para um vizinho, ficando apenas com a parte essencial para manter alguma renda. Com o dinheiro da venda, comprou um barraco abandonado nos arredores da vila de Santa Cruz do Sul, a cerca de 15 quilômetros da fazenda. Ninguém entendia por que um homem de posses compraria uma propriedade em ruínas. O barraco tinha sido construído décadas atrás por um tropeiro que depois o abandonou. Tinha paredes de pau a pique rachadas, telhado de sapê meio desabado, e ficava numa área isolada, cercada por mato alto e árvores densas.
Não tinha vizinhos próximos. Não tinha nada além de silêncio e abandono. Era exatamente o que João queria. Ele comunicou aos empregados que cuidassem da parte restante da fazenda, prometeu pagar os salários em dia e partiu numa manhã fria de outono, levando apenas algumas ferramentas, roupas e mantimentos numa carroça velha, puxada por seu cavalo castanho chamado Trovão. A viagem até o barraco levou quase meio-dia. O caminho era irregular, cheio de pedras e buracos, e João teve que descer várias vezes para ajudar a carroça a atravessar trechos mais difíceis. Quando finalmente avistou a construção ao longe, no meio de uma clareira cercada por araucárias, o coração dele apertou. Era ainda pior do que lembrava. João desceu da carroça e amarrou o Trovão numa árvore próxima. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. Ele pegou um lampião a óleo, acendeu com dificuldade por causa do vento e caminhou em direção à porta do barraco. A porta de madeira estava entreaberta, pendurada apenas por uma dobradiça. João empurrou com cuidado e o rangido ecoou no silêncio da tarde. A luz fraca do lampião revelou um interior devastado pelo tempo. O chão era de terra batida, coberto por folhas secas e galhos que haviam entrado pelas frestas. Havia restos de móveis quebrados num canto, teias de aranha em todos os cantos e um cheiro de mofo e umidade que entrava pelas narinas. João deu mais alguns passos para dentro, levantando o lampião para enxergar melhor. Foi quando ouviu um choro fraco, abafado, mas inconfundível. O choro de um bebê. João congelou, o coração disparou. Ele olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha o som. O choro continuou, agora acompanhado por outro, ligeiramente diferente, 2 bebês chorando. Segurando o lampião com força, João avançou em direção ao fundo do barraco, onde havia uma divisória improvisada, feita de tábuas velhas. Quando contornou a divisória, ele a viu. Uma jovem estava agachada no chão com 2 bebês nos braços. Ao ouvir os passos de João, por um longo momento, nenhum dos 2 disse nada. Apenas se encararam, ambos em choque. Foi João quem quebrou o silêncio, a voz rouca e cautelosa. "O que está fazendo aqui?" A jovem apertou os bebês contra o peito, como se quisesse protegê-los. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas havia algo além do medo neles. Havia desespero. "Por favor, Senhor", ela disse, a voz trêmula. "Por favor, não nos expulse, não temos para onde ir." João deu mais um passo à frente e a moça recuou, encostando-se na parede. Ele levantou a mão livre num gesto de paz. "Calma. Não vou fazer nada. Só quero entender o que está acontecendo aqui." A jovem respirou fundo, tentando controlar o choro que ameaçava explodir. Um dos bebês começou a chorar mais forte e ela automaticamente começou a balançá-lo, tentando acalmá-lo. "Meu nome é Clara", ela disse finalmente, a voz quase um sussurro. "Clara Silva. Estou morando aqui há 3 semanas." "Morando aqui?" João olhou ao redor, incrédulo. "Neste lugar?" Clara assentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente pelas bochechas sujas. "Não tinha outro lugar. Meu pai me expulsou de casa quando descobriu que eu estava grávida. Disse que eu havia desonrado a família, me jogou na rua com a roupa do corpo e mais nada." João sentiu um aperto no peito. Colocou o lampião numa pedra próxima e se agachou, ficando na altura dela. "E o pai das crianças?" ele perguntou, tentando manter a voz neutra. Clara riu, mas não havia alegria naquele som. Era um riso amargo, cheio de dor. "Desapareceu. Quando soube que eu estava grávida, sumiu. Nem sei se ainda está vivo ou se fugiu para outra província. Não faz diferença. Ele me deixou sozinha." Os bebês continuavam chorando, e Clara tentava desesperadamente acalmá-los. João percebeu que ela tremia, provavelmente de frio e de fraqueza. "Quando foi a última vez que você comeu?" ele perguntou. Clara hesitou, como se tivesse vergonha de admitir. "Ontem de manhã. Consegui alguns pedaços de pão que uma senhora da vila me deu. Mas não posso ir lá todos os dias. As pessoas falam, dizem coisas horríveis." João ficou em silêncio por um momento, processando tudo aquilo. Ele viera para aquele lugar para fugir da dor, para se isolar do mundo. E agora encontrava uma mãe desesperada, com 2 bebês famintos, morando nas ruínas que ele havia comprado.
O que deveria fazer? Expulsá-la, mandá-la embora no meio da noite, com 2 crianças pequenas, sem comida, sem abrigo? Ele olhou para os bebês. Eram gêmeos, pelo que parecia, um menino e uma menina. Se as roupas improvisadas indicavam alguma coisa. Eles tinham o rosto avermelhado de tanto chorar, os punhos minúsculos apertados. João sentiu algo se mover dentro dele. Algo que ele pensava estar morto desde que Helena partiu. Compaixão. Espere aqui, ele disse, levantando-se. Não saia, vou buscar comida. Clara o olhou com uma mistura de desconfiança e esperança. O senhor não vai me expulsar? João parou na porta improvisada e olhou para trás. Não esta noite. Preciso pensar no que fazer. Mas primeiro, você e essas crianças precisam comer. Ele saiu do barraco e foi até a carroça. Entre os mantimentos que trouxera, pegou um pedaço de carne seca, alguns pães, uma garrafa de leite que havia comprado na vila e um cobertor grosso. Voltou para dentro e entregou tudo para Clara. Os olhos da jovem se arregalaram ao ver a comida. Ela colocou os bebês cuidadosamente no chão, sobre alguns panos velhos que havia improvisado como cama, e pegou o pão com mãos trêmulas. Comeu com uma voracidade que partiu o coração de João. Era claro que ela estava morrendo de fome há dias. Enquanto Clara comia, João improvisou uma mamadeira com um pano limpo embebido em leite e deu para ela alimentar os bebês. Os pequenos sugaram o leite com desespero, e aos poucos o choro foi diminuindo até cessar completamente. Quando Clara terminou de comer, ela olhou para João com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse, a voz carregada de emoção. Obrigada por não me expulsar. Obrigada por nos dar comida. João acenou com a cabeça sem saber o que dizer. Ele pegou o cobertor e estendeu sobre ela e os bebês. Descanse. Amanhã a gente conversa. Ele saiu do barraco, pegou alguns cobertores da carroça e improvisou um lugar para dormir ao relento, perto de trovão. A noite estava fria, e ele ficou muito tempo acordado, olhando para as estrelas, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Tinha vindo para aquele lugar fugir da dor, e agora estava dividindo o espaço com uma completa estranha e 2 bebês recém-nascidos. O que Helena pensaria disso? A pergunta ficou sem resposta enquanto João finalmente adormecia, exausto pela viagem e pelas emoções do dia. Quando o sol nasceu, João acordou com o som de movimento vindo do barraco. Ele esfregou os olhos e se levantou, sentindo cada músculo do corpo doer. Ele olhou para o céu, para o sol que nascia por trás das montanhas. Um novo dia começava, e com ele, a incerteza do que fazer com seus novos inquilinos. João suspirou. Ele sabia que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. A solidão que ele tanto buscava tinha sido quebrada. E talvez, só talvez, isso fosse exatamente o que ele precisava. Ele caminhou lentamente em direção ao barraco, sem saber o que o futuro reservava, mas com uma estranha sensação de que não estava mais sozinho em seu sofrimento. Essa história está cada vez mais emocionante. João finalmente encontrou alguém em seu refúgio, mas é uma situação completamente inesperada. O que você acha que ele vai fazer agora? Será que ele vai deixar Clara e seus bebês ficarem? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu estou super curioso para saber o que vocês pensam. Ele caminhou até a entrada do barraco e viu Clara tentando acender uma fogueira com galhos secos. Os bebês dormiam tranquilos num canto, embrulhados no cobertor que ele havia dado. Bom dia, disse João, a voz ainda rouca do sono. Clara se virou assustada, mas ao vê-lo, relaxou um pouco. Bom dia, senhor. Eu estava tentando fazer um fogo para esquentar água. Pensei que o senhor pudesse querer um café. João ficou surpreso. Depois de tudo que ela havia passado, a primeira preocupação dela era fazer café para ele. Pode me chamar de João. Senhor me faz parecer mais velho do que já sou. Clara sorriu timidamente. Era a primeira vez que João via um sorriso no rosto dela, e ele percebeu que por baixo da sujeira e do sofrimento ela era uma jovem bonita. Eu sou Clara, ela disse. Mas isso, o João já sabe. Eles passaram a manhã num silêncio trabalhoso. João,
começou a avaliar o estado do barraco, vendo o que seria necessário para torná-lo minimamente habitável. Clara ajudou como pôde, carregando galhos, limpando o chão de terra, organizando os poucos pertences que João havia trazido. Ao meio-dia, quando pararam para comer a comida que ele trouxera, João finalmente tocou no assunto que precisava ser discutido. Clara, eu preciso ser honesto com você. Eu comprei este lugar para ficar sozinho, para me afastar de tudo e de todos. Não esperava encontrar ninguém aqui. Clara baixou a cabeça, preparando-se para o inevitável. Eu entendo. O senhor quer que a gente vá embora. Não é isso, João suspirou. Ou melhor, eu deveria querer. Seria o mais sensato. Mas não posso te mandar embora com 2 crianças pequenas, sem ter para onde ir. Clara ergueu os olhos, esperançosa. Então estou propondo o seguinte. Você pode ficar aqui enquanto eu reformo o barraco. Vai levar algumas semanas, talvez meses. Lágrimas voltaram a correr pelo rosto de Clara, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Juro que não vou dar trabalho. Vou ajudar em tudo. Vou cozinhar, limpar o que for preciso. E vou manter as crianças quietas para não incomodar o senhor. João acenou com a cabeça, tentando parecer firme, mas por dentro sentia algo diferente. Pela primeira vez em meses, havia um propósito além da própria dor. Alguém precisava dele. E talvez, apenas talvez, ele também precisasse de alguém. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada para aquele lugar abandonado. João acordava cedo e trabalhava na reforma do barraco, reforçando as paredes, consertando o teto. De vez em quando, voltava para a sua fazenda para verificar se tudo estava em ordem e trazer mais mantimentos e ferramentas. Clara cuidava dos bebês, que ele descobriu se chamarem Miguel e Maria, e aos poucos foi transformando aquele espaço miserável em algo que se parecia com um lar. Ela improvisou uma cozinha numa área externa, sob uma lona que João havia esticado entre 2 árvores. Limpou o interior do barraco o melhor que pôde, lavou as roupinhas das crianças num riacho próximo e todas as noites preparava uma refeição simples, mas honesta, para os 2. No começo, eles mal conversavam. Comiam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. João sentia o peso da ausência de Helena e Clara o medo do futuro incerto. Mas, aos poucos, as palavras começaram a fluir, preenchendo o vazio daquele isolamento. Numa noite, sentados ao redor da fogueira, Clara contou sua história completa. Contou como havia crescido numa família pobre de pequenos agricultores, sempre sonhando com uma vida diferente. Falou de como conheceu um tropeiro que passava pela região, um homem bonito e cheio de promessas, que a fez acreditar em contos de fadas. Ela descreveu como se entregou a ele, acreditando quando ele disse que voltaria para se casar com ela. E contou sobre a dor avassaladora de se descobrir grávida e sozinha, percebendo que havia sido apenas mais uma entre muitas em seu caminho. Ouvir a história dela fez João enxergar a própria dor sob uma nova perspectiva. Ele, por sua vez, falou de Helena. Contou como se conheceram numa festa da igreja e como foi amor à primeira vista. Descreveu como construíram a fazenda juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Falou sobre a crueldade da doença que a levou sem piedade e de como a dor ainda parecia uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Ele confessou que veio para aquele barraco para morrer um pouco a cada dia, junto com a memória dela. Foi numa dessas conversas, numa noite fria de maio, que Clara fez uma pergunta que pegou João de surpresa. O senhor ainda a ama? João estava remexendo as brasas da fogueira com um graveto. Ele parou, o olhar perdido nas chamas dançantes que pintavam o rosto dela com tons de laranja e sombra. O crepitar da lenha era o único som na imensidão da noite. Sempre vou amar Helena, ele disse finalmente, a voz embargada. Ela foi a única mulher que eu amei, mas o amor não impediu que ela morresse. E não impede que a vida continue, por mais que eu queira que ela pare. Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Depois, disse suavemente: Minha mãe costumava dizer que Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Na época, eu não entendia o que isso significava. Mas agora,
Vivendo aqui, com o Senhor nos ajudando, eu começo a entender. João olhou para ela e, pela primeira vez, percebeu de verdade como Clara havia mudado naquelas semanas. O rosto não estava mais sujo e abatido pelo desespero. Os cabelos, agora limpos e bem cuidados, caíam em ondas escuras sobre os ombros. Os olhos, antes opacos de tristeza, tinham recuperado um brilho de esperança. E havia uma força nela, uma resiliência que ele não tinha notado antes. Você é uma boa mãe, João disse de repente, as palavras saindo antes que ele pudesse contê-las. Essas crianças têm sorte de ter você. Clara corou, um rubor subindo por seu pescoço, e desviou o olhar para a fogueira. Eu só faço o que posso, mas eles merecem mais. Merecem um pai, um lar de verdade. Não esse barraco no meio do nada. A menção de um pai e de um lar de verdade pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. João sentiu algo se mover dentro dele, um sentimento que ele não reconhecia, ou talvez não quisesse reconhecer. Ele mudou de assunto, falando sobre o trabalho do dia seguinte. O barraco está ficando melhor, João disse, com um esboço de sorriso nos lábios. Em mais alguns meses vai ser uma casa de verdade. Mas não será a nossa casa, Clara disse baixinho. É sua casa, e quando a reforma acabar, você vai querer ficar sozinho. Eu entendo. Já fizemos nosso acordo. João não respondeu. Mas naquela noite, deitado sob as estrelas, enquanto Clara e as crianças dormiam dentro do barraco, ele percebeu algo que o assustou. Ele não queria mais ficar sozinho. Os meses passaram, e o barraco se transformou. João havia consertado o telhado, reforçado as paredes. O lugar ainda era simples, mas agora era sólido, seguro e, de certa forma, confortável. Clara, por sua vez, plantou uma pequena horta ao lado da casa, usando sementes que João trouxe da vila. Tomates, alfaces, cenouras, coisas simples que faziam uma diferença enorme nas refeições. Ela também aprendeu a fazer pão, e o cheiro da massa assando no pequeno forno de barro que construíram juntos enchia o ar todas as manhãs. Miguel e Maria cresciam saudáveis e barulhentos. Já conseguiam sentar sozinhos, balbuciavam sons incompreensíveis e sorriam sempre que João chegava. Ele havia se acostumado a brincar com eles no fim do dia, fazendo caretas que os faziam rir, carregando-os no colo enquanto Clara preparava o jantar. Era uma vida simples, uma vida que João nunca havia planejado. Mas era uma vida que, aos poucos, estava curando as feridas que Helena havia deixado. Foi num domingo de setembro, quase um ano após a morte de Helena, que tudo mudou. João havia decidido ir à vila buscar mantimentos. Era preciso fazer a viagem ocasionalmente e ele sempre evitava os domingos, porque sabia que a praça da igreja ficava cheia. Mas desta vez não teve escolha. Precisava de farinha, sal, óleo e algumas ferramentas que só poderiam ser compradas na venda do seu Antônio. Ele chegou à vila no meio da manhã. A missa já tinha terminado e os moradores se agrupavam em pequenos círculos na praça, conversando, trocando notícias, fazendo aquilo que pessoas de vila pequena sempre fazem. João amarrou seu cavalo, Trovão, numa árvore e caminhou em direção à venda. Ele sentia os olhares sobre ele, ouvia os sussurros, mas ignorou. Estava acostumado. Desde que se isolou, as pessoas falavam. Diziam que ele havia enlouquecido, que tinha se tornado um eremita. Alguns até diziam que ele via o fantasma da esposa morta. Deixassem falar. Mas o que João não sabia era que os rumores haviam crescido, e a razão para isso estava dentro da venda, conversando animadamente com seu Antônio. Era Dona Esmeralda, a parteira da vila. Uma mulher de 50 e poucos anos, baixinha, rechonchuda, conhecida por seu bom coração, mas também por sua língua afiada. Ela havia visitado uma fazenda próxima ao barraco de João algumas semanas atrás para ajudar num parto. E no caminho de volta, por pura curiosidade, decidiu passar perto do lugar onde o viúvo João Martins havia se isolado. E ela viu. Viu fumaça saindo da chaminé. Viu roupas de bebês secando no varal. E através da janela, viu uma jovem cozinhando enquanto duas crianças pequenas engatinhavam pelo chão. Dona Esmeralda não perdeu tempo.
Voltou para a vila e espalhou a notícia como quem espalha brasa em palha seca. Quando João entrou na venda, o silêncio caiu como uma lâmina. Seu Antônio, um homem de 60 anos com bigode grisalho e barriga proeminente, parou de organizar as mercadorias e olhou para João com uma expressão estranha. João, ele disse, a voz cuidadosa, não esperava te ver por aqui hoje. Preciso de mantimentos, João respondeu, colocando uma lista de papel sobre o balcão. Está tudo aí. Seu Antônio pegou a lista, leu, mas não se moveu para buscar os itens. Em vez disso, olhou ao redor, viu que Dona Esmeralda e mais algumas mulheres estavam na entrada da venda, claramente ouvindo tudo, e decidiu falar. João, preciso te fazer uma pergunta e peço que seja honesto comigo. João franziu a testa. E que pergunta é essa? É verdade que você está morando com uma mulher no barraco? Uma mulher jovem, com crianças? O sangue de João congelou. Como eles sabiam? Ele havia sido tão cuidadoso em manter distância da vila, em não dar motivos para fofocas. E se for verdade? João perguntou, a voz saindo mais fria do que pretendia. Dona Esmeralda não aguentou e entrou na conversa, aproximando-se com passos decididos. Se for verdade, João Martins, então você é um homem sem vergonha. Nem um ano faz que Helena morreu e você já está vivendo em pecado com outra? E ainda por cima com bastardos. João sentiu a raiva subir como lava. Cuidado com o que diz, Dona Esmeralda. Ou o quê? Vai me bater? Vai me calar? Como calou sua consciência? Ela cruzou os braços sobre o peito. Todo mundo aqui sabe o que você está fazendo. É uma desonra, uma vergonha. Outras pessoas começaram a se aglomerar na entrada da venda. Alguns concordavam com Dona Esmeralda, outros pareciam apenas curiosos, ansiosos por mais drama. João respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não devo satisfação a ninguém sobre o que faço na minha propriedade, mas deve a Deus. A voz trovejante ecoou da praça. Era o padre Silvério, um homem alto, magro, na casa dos 40 anos, com cabelos escuros penteados para trás e um olhar severo. Ele caminhava em direção à venda com passos firmes, a batina preta esvoaçando ao vento. Padre, João disse, tentando manter um tom de respeito. Com todo respeito, isso não é um assunto da igreja. Tudo que envolve pecado é assunto da igreja, João. E o que você está fazendo é pecado. Está vivendo em concubinato, desonrando a memória de sua falecida esposa e dando um mau exemplo para toda a comunidade. Eu não estou vivendo em concubinato, João respondeu entre dentes. Estou apenas dando abrigo a uma moça que não tinha para onde ir. Uma moça? Padre Silvério arqueou uma sobrancelha, cético. Uma moça solteira, com filhos bastardos, morando sozinha com um homem viúvo. E você espera que as pessoas acreditem que não há nada de errado nisso? Acreditem no que quiserem. Eu sei a verdade. A verdade, disse o padre, a voz aumentando para que todos no local ouvissem, é que você precisa mandar essa mulher embora imediatamente ou se casar com ela perante Deus e tornar essa situação legítima. Mas continuar assim, vivendo em pecado, é inaceitável. João olhou ao redor. Viu os rostos das pessoas. Julgamento, condenação, uma curiosidade mórbida. Ninguém ali estava do seu lado. Ninguém queria entender a sua situação. Padre Silvério, João disse, a voz baixa, mas firme. Eu respeito a igreja, sempre respeitei. Sem esperar por uma resposta, ele pegou a lista de volta do balcão, virou-se e saiu da venda. Os sussurros explodiram atrás dele como uma onda, mas João não olhou para trás, montou em trovão e cavalgou de volta para o barraco, o coração batendo com fúria e confusão. Quando chegou, o sol já se punha. Clara estava sentada na porta do barraco, costurando uma roupinha para Miguel. Ao ver a expressão no rosto de João, ela se levantou imediatamente. O que aconteceu? João desceu do cavalo e o amarrou. Por um longo momento, ficou de costas para Clara, tentando encontrar as palavras certas. Ele disse finalmente, a vila inteira sabe que você está aqui. O sangue fugiu do rosto de Clara. Como? Alguém deve ter visto. E agora estão dizendo que estamos vivendo em pecado.
Que estou desonrando a memória de Helena. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se pesadamente no chão, a costura caindo de suas mãos. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Sempre acontece comigo. Não. Não. Ela se levantou rapidamente. Eu não vou deixar que te arrastem na lama por minha causa. Você tem uma reputação, uma vida. Eu não vou destruir isso. Vou pegar as crianças e ir para outra cidade, talvez Porto Alegre. É grande, ninguém me conhece lá. E como vai sobreviver? Como vai cuidar de 2 bebês sozinha numa cidade grande? Não sei! Clara gritou, a voz quebrando. Mas vou dar um jeito. Sempre dei. João deu um passo em direção a ela, mas Clara recuou. Clara, espera! Não precisa fazer isso. Precisa sim. E você sabe disso. Você veio aqui para ficar sozinho, lembra? Para fugir da dor. E eu só trouxe mais problemas. É melhor assim. João ficou do lado de fora, paralisado, a mente girando em círculos. O padre tinha razão em uma coisa. Aquela situação não podia continuar como estava. Era insustentável. Cedo ou tarde, os rumores destruiriam o pouco que restava da sua reputação. E Clara seria sempre vista como a concubina e as crianças como bastardos. Mas a ideia de deixá-la ir, de vê-la partir com Miguel e Maria para um destino incerto, era simplesmente insuportável. Por quê? Quando foi que aquela estranha que ele encontrou num barraco abandonado se tornou tão importante? Quando foi que aquelas crianças que nem eram suas se tornaram parte da sua vida? E então, João percebeu algo que vinha negando a si mesmo por meses. Ele não queria que Clara fosse embora. Não por pena, não por caridade, mas porque, em algum momento durante aqueles meses de convivência, ele havia se apegado. Havia começado a cuidar, havia começado a sentir novamente. E talvez, apenas talvez, isso não fosse uma traição à memória de Helena. Talvez fosse exatamente o que Helena teria querido para ele. Que ele vivesse, que ele fosse feliz, que ele não passasse o resto da vida chorando sobre um túmulo. A decisão se formou na mente de João com a clareza de um raio iluminando o céu noturno. Ele entrou no barraco. Clara estava embrulhando as roupas das crianças num pedaço de pano, as lágrimas ainda molhando seu rosto. Clara, para. Não adianta tentar me convencer. Eu já decidi. Eu também decidi. Clara parou e olhou para ele, confusa. Decidiu o quê? João respirou fundo. Casa comigo. O mundo inteiro pareceu parar de girar. Clara ficou olhando para João como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. O quê? Casa comigo. João repetiu, a voz mais firme agora. Se vamos ser julgados de qualquer forma, que seja por algo real. Case-se comigo, Clara. Deixa eu ser o pai dessas crianças. Deixa a gente transformar esse barraco num lar de verdade. João, você está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Clara balançou a cabeça. Uma mistura de confusão, emoção e medo. Mas você não me ama. Você ainda ama Helena, e eu não posso ser um substituto para alguém que você perdeu. João deu mais um passo em direção a ela e pegou suas mãos. Eu sempre vou amar a Helena. Isso é verdade. Mas isso não significa que não posso aprender a amar de novo. Você tem sido luz na minha escuridão, Clara. Você e essas crianças me trouxeram de volta à vida. E talvez isso seja amor. Talvez não seja o mesmo amor que senti pela Helena, mas é real e é suficiente. Clara começou a chorar novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de algo que ela não sentia há muito tempo, esperança. Você tem certeza? Porque se for apenas por piedade... Não é piedade, João disse firmemente. É escolha. Eu estou escolhendo você. Estou escolhendo essas crianças. Estou escolhendo recomeçar. Clara soluçou e se jogou nos braços de João. Ele a segurou com força, sentindo a fragilidade dela, mas também a sua força. Essa mulher havia sobrevivido ao abandono, à rejeição, à fome, à solidão. Ela era mais forte do que parecia, e juntos eles seriam mais fortes ainda. No dia seguinte, João e Clara voltaram à vila de Santa Cruz do Sul. Dessa vez, não havia nada a esconder. João marchou direto até a igreja com Clara ao seu lado e os bebês nos braços dela.
O padre Silvério estava no confessionário quando João bateu na porta da sacristia. Ao sair e ver o casal, o padre franziu a testa. João, pensei que tivéssemos encerrado nossa conversa ontem. Viemos pedir que o senhor nos case. João disse, sem rodeios. O padre piscou, surpreso. Casar você e... Ela? Sim, eu e a Clara Silva. Queremos nos casar o mais rápido possível. O padre Silvério olhou de João para Clara, avaliando. Clara manteve a cabeça erguida, mesmo sentindo o peso do julgamento. Entendo. Bem, há procedimentos a seguir, proclamas a publicar. É preciso anunciar o casamento 3 domingos consecutivos para dar chance de alguém se opor. 3 semanas? João balançou a cabeça. Não. Precisa ser antes. As regras da igreja são claras, João. Então case a gente sem os proclamas. O senhor pode fazer isso. É sua prerrogativa, apenas em casos excepcionais. Este é um caso excepcional. A vila inteira está falando de nós. Cada dia que passa, a reputação da Clara é mais destruída. Case a gente logo, padre. É o certo a fazer. O padre Silvério suspirou. Ele não gostava de quebrar protocolos, mas João tinha razão. Arrastar aquilo por mais 3 semanas só tornaria as coisas piores. Muito bem, mas terão que fazer uma confissão completa, ambos, e assumir o compromisso perante Deus de que esse casamento é sério, não apenas uma formalidade para calar línguas. É sério, João disse, olhando para Clara. Muito sério. Clara assentiu, apertando os bebês contra si. Eu juro, padre, juro que vou ser uma boa esposa e vou honrar este homem por toda a minha vida. O padre Silvério acenou com a cabeça. Então, voltarão aqui no próximo domingo. Farei a cerimônia após a missa. E que Deus abençoe essa união. A notícia do casamento se espalhou pela vila como fogo. Alguns ficaram chocados. Outros, especialmente as mulheres mais velhas, torceram o nariz, dizendo que era uma vergonha. Mas houve também aqueles que, secretamente, acharam bonito. Um viúvo dando uma chance a uma moça abandonada. Um homem abrindo seu coração novamente. Dona Esmeralda, a parteira, foi uma das poucas que teve coragem de dizer algo positivo. Talvez seja melhor assim, ela comentou com seu Antônio na venda. O João estava secando por dentro. E aquela moça... Bem, todos cometem erros quando são jovens. Pelo menos ele está tentando fazer a coisa certa. No domingo seguinte, a igreja estava cheia. Não porque todos apoiavam o casamento, mas porque ninguém queria perder o espetáculo. Um viúvo de 42 anos se casando com uma moça de 19, mãe solteira de gêmeos. Era material para fofoca durante meses. João chegou cedo, vestindo o único terno que possuía, o mesmo que usara no enterro de Helena. Doía vestir aquela roupa, mas era o que tinha. Clara chegou minutos depois, carregando Miguel e Maria. Ela usava um vestido simples que havia costurado às pressas com tecido branco barato, mas estava limpa, penteada, e tinha uma flor branca no cabelo que João havia colhido para ela naquela manhã. Não havia convidados de Clara. Ela não tinha família que a quisesse. Mas João convidou os empregados da fazenda, que vieram por lealdade e curiosidade. A cerimônia foi breve. O padre Silvério conduziu o ritual com seriedade, fazendo ambos repetirem os votos tradicionais. Quando chegou a hora de João dizer aceito, sua voz foi firme e clara. Clara, por sua vez, disse aceito, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando os bebês que não paravam de se mexer. Não havia anéis, não havia festa. Mas quando o padre os declarou marido e mulher, e João beijou a testa de Clara com ternura, algo mudou. Um peso foi levantado. Uma nova história começou. Ao saírem da igreja, os rostos das pessoas eram uma mistura de aprovação relutante e julgamento silencioso. Mas João não se importava mais. Ele tinha feito sua escolha e estava em paz com ela. No caminho de volta para o barraco, agora oficialmente sua casa, João parou a carroça no alto de uma colina, de onde se podia ver a propriedade ao longe. Aquele lugar, ele disse para Clara, era onde eu vim para morrer por dentro, mas você transformou ele no lugar onde eu voltei a viver. Clara pegou a mão de João e a apertou.
E você me deu algo que eu achei que nunca teria: uma família, um lar, um nome. Eles voltaram para casa enquanto o sol se punha, pintando o céu de dourado e vermelho. Miguel e Maria dormiam tranquilos no colo de Clara. E pela primeira vez em muito tempo, João sentiu algo além da dor. Sentiu esperança. Os meses seguintes trouxeram mudanças. João formalizou a adoção de Miguel e Maria, dando-lhes seu sobrenome. Agora eram Miguel Martins e Maria Martins, crianças legítimas, com um pai que as amava como se fossem suas. Clara se adaptou rapidamente ao papel de esposa. Ela administrava a casa com eficiência, cozinhava refeições deliciosas com o que tinham e cuidava das crianças com dedicação absoluta. Mas, mais do que isso, ela trouxe alegria para aquele lugar. Cantarolava enquanto trabalhava, ria das travessuras dos gêmeos e, aos poucos, foi derretendo as barreiras que João ainda mantinha ao redor do coração. A intimidade entre eles cresceu naturalmente. Não foi instantâneo, não foi explosivo. Foi suave, como uma planta crescendo em solo fértil. João começou a procurar a companhia de Clara, não apenas por necessidade, mas por vontade. Conversavam longamente à noite, depois que as crianças dormiam. Compartilhavam sonhos, medos, memórias. Clara contou detalhes de sua infância que João não conhecia, como sua mãe havia morrido quando ela tinha 12 anos, como o pai se tornou amargo e violento depois disso. Como ela cresceu, aprendendo a se virar sozinha, a ser forte mesmo quando tudo parecia perdido. João, por sua vez, falou mais de Helena. Não para comparar, mas para compartilhar, para dar a Clara a oportunidade de conhecer a mulher que ele havia amado. E Clara ouviu com generosidade, sem ciúmes, porque entendia que o passado de João era parte de quem ele era. Foi numa noite de inverno, 4 meses após o casamento, que tudo mudou entre eles de forma definitiva. Estava muito frio, e João havia construído uma segunda cama no cômodo principal para ele dormir, mantendo a primeira para Clara e as crianças. Numa noite, o choro de Miguel, inconsolável com cólica, encheu o barraco. Clara já não sabia mais o que fazer. Foi quando João se levantou. Ele pegou o menino no colo, caminhou com ele pelo quarto e começou a cantarolar uma canção de ninar, a mesma que sua mãe cantava para ele. Aos poucos, a voz grave de João acalmou o bebê, que adormeceu em seus braços. Quando João foi colocar Miguel de volta no berço improvisado, seus olhos encontraram os de Clara. E ali, no silêncio daquela noite fria, com um bebê dormindo nos braços dele e outro no colo dela, algo mudou. Não precisaram de palavras. João colocou Miguel ao lado de Maria e estendeu a mão para Clara. Ela a pegou e ele a puxou suavemente para um abraço. Ficaram ali, sentindo o calor um do outro, os corações batendo no mesmo ritmo. Clara, ele sussurrou. Eu acho que estou me apaixonando por você. Ela ergueu o rosto, os olhos brilhando na luz fraca da lamparina. Só agora você percebeu? E então, ela o beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessa, de compromisso. Era amor. Daquele dia em diante, eles não eram mais estranhos dividindo um teto. Eram marido e mulher de verdade. A intimidade cresceu com a confiança e, 3 meses depois, uma nova alegria. Clara estava grávida de novo. Mas dessa vez, não havia medo, só felicidade. Quando ela contou a João, ele a pegou nos braços e a girou, rindo como um menino. Miguel e Maria, com quase 2 anos, riram junto, contagiados pela alegria dos pais. A gravidez foi tranquila. João cuidou dela como se fosse de cristal, contratando até uma jovem da vila para ajudar nas tarefas. Aos poucos, as pessoas começaram a ver que aquele casamento não era uma farsa. Era real. Quando chegou a hora, Dona Esmeralda, a parteira, foi chamada. Ela chegou ao que antes era um barraco, e agora era uma casa de verdade, com telhado novo, paredes pintadas e uma varanda na frente onde as crianças brincavam. Meu Deus, João, ela disse, você transformou esse lugar. Clara transformou, ele corrigiu. Eu só fiz o trabalho braçal. O parto foi rápido. E quando o bebê nasceu, um menino forte e saudável, João estava ao lado de Clara, segurando sua mão. Dona Esmeralda colocou o bebê nos braços da mãe e sorriu. Parabéns, vocês têm um filho lindo.
João olhou para aquele pequeno ser, seu filho de sangue, e depois para Miguel e Maria, que dormiam no outro quarto. Ele não sentiu diferença alguma. Eram todos seus filhos, todos igualmente amados. Como vamos chamá-lo? João perguntou. Clara olhou para o bebê, depois para o marido. Gabriel. Vamos chamá-lo de Gabriel porque ele é nosso anjo. João beijou a testa de Clara. Gabriel Martins. Perfeito. Os anos seguintes trouxeram mais filhos, 2 meninas, Helena e Sofia. A casa precisou ser expandida e mais quartos foram construídos. João vendeu o que restava da antiga fazenda e investiu tudo naquela propriedade, que deixou de ser seu túmulo em vida para se tornar seu recomeço. A vila, aos poucos, aceitou a família. Claro, ainda havia sussurros maldosos sobre os bastardos que João havia adotado. Mas a maioria das pessoas via crianças felizes, bem educadas, e um casal que era um exemplo de como o amor pode surgir das cinzas da tragédia. Até o padre Silvério, que tinha sido tão duro no início, tornou-se um amigo. Ele batizou cada um dos filhos biológicos de João e Clara, e sempre dizia que aquele casamento era a prova de que Deus escreve certo por linhas tortas. Miguel e Maria cresceram sabendo a verdade, mas sempre chamaram João de pai, porque era isso que ele era. Eles desenvolveram uma lealdade feroz por ele, o homem que os escolheu quando ninguém mais os queria. Miguel se tornou um jovem trabalhador, o braço direito de João na propriedade. Maria, inteligente e estudiosa, sonhava em ser professora. Gabriel herdou a personalidade tranquila do pai, Helena, o espírito aventureiro da mãe, e Sofia, a caçula, era mimada por todos. A casa, antes um barraco abandonado, tornou-se um lar cheio de vida, risadas, discussões e alegria. Era barulhenta, caótica, imperfeita e perfeita. 20 anos depois daquele dia fatídico, João estava sentado na varanda. Aos 62 anos, com os cabelos brancos e o corpo marcado pelo trabalho, seus olhos ainda brilhavam. Clara, com 39, ainda bela, sentou-se ao seu lado. No que está pensando? Ela perguntou. João olhou para o quintal, onde os netos já começavam a correr. Miguel tinha se casado e já tinha um filho. Maria estava noiva. Estava pensando em Helena, ele disse com honestidade. Clara não se ofendeu. E o que estava pensando sobre ela? Que ela ficaria feliz por mim, por você, por tudo isso. Ele gesticulou para a casa, a família, a vida que construíram. Helena era generosa. Ela teria amado você. Teria amado essas crianças. Clara pegou a mão de João. Eu gosto de pensar que ela nos uniu, que foi o último presente dela para você. Uma segunda chance. João a olhou de verdade, vendo a jovem assustada que encontrou. A mãe desesperada, a esposa corajosa, a companheira que transformou sua escuridão em luz. Você sabe que eu te amo, não sabe? Ele disse. Clara sorriu. Eu sei. E você sabe que eu te amo também. Como a gente foi parar aqui? João perguntou, quase para si mesmo. Felizes, quando tudo parecia impossível. Acho que às vezes, Clara respondeu. Deus coloca pessoas no nosso caminho não por acaso, mas porque precisamos ser salvos. E às vezes, ao salvar alguém, acabamos nos salvando também. Era verdade. Ele pensou que estava salvando Clara, mas na realidade foi ela quem o salvou. Salvou um homem que estava morrendo por dentro, que havia desistido de tudo. Eles ficaram ali, de mãos dadas, enquanto o sol se punha. E João pensou que talvez essa fosse a definição de felicidade. Não a ausência de dor, mas construir algo bom a partir das cinzas. Escolher amar novamente, mesmo com o coração partido. Abrir a porta para o destino, sem saber o que virá. Era a vida, pura, simples, imperfeita, mas incrivelmente bela. E essa foi a história de João e Clara, 2 corações despedaçados que se encontraram no lugar mais improvável. Foi destino ou acaso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que existe um propósito maior nessas coincidências da vida? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com quem precisa acreditar que sempre existe uma nova chance.
E já deixo aqui a recomendação do próximo vídeo. Clica aqui do lado para assistir agora. Eu garanto que você não vai se arrepender.